Vamos lá, vamos examinar as Escrituras? O que eu quero dizer antes da gente começar, é que esse é um pequeno vídeo de explicação para aquelas pessoas que acreditam na predestinação, só que não conseguem entender alguns aspectos da predestinação. Eu sempre digo que é para esquecer esse assunto, deixa a predestinação para lá, que esse assunto é com Deus, não é conosco. Porém, às vezes me questionam sobre isso, e eu quero falar com vocês apenas sobre aquilo que eu fui questionado, e não sobre a doutrina da predestinação amplamente, pois esse é um assunto que eu acredito que você deva estudar sozinho, em oração, e que também não interessa se você crê na predestinação ou se você não crê na predestinação, ou se você crê diferente de mim, isso não vai interferir de maneira alguma na tua salvação. Então, para mim, isso é um assunto secundário, é algo que faz parte de outros muitos mistérios de Deus, de outras muitas coisas que nós não conseguimos explicar logicamente, como, por exemplo, a Santíssima Trindade. Mas vamos lá. A questão é o seguinte: se Judas foi predestinado a trair Jesus, então como que Deus pode colocar ou julgá-lo culpado, sendo que ele foi predestinado? Ele não poderia escolher não trair Jesus. Se ele não podia escolher, a culpa não é dele. Ele é inocente, pois ele estava condenado a trair Jesus. Esse pensamento, ele não está correto, e nós vamos ver por quê. Eu gostaria de ler alguns textos, 2 textos na verdade, e aí nós abordaremos este assunto. O primeiro texto se encontra em Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Era melhor ele não ter nascido do que ele nascer e trair Jesus. Mas a respeito dele já estava escrito. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Então já estava escrito. Mesmo estando escrito, era melhor ele não ter nascido do que traído Jesus. Atos 1,16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui, ele está se referindo às profecias dos Salmos 69, 25 e do Salmo 109, 8. Ou seja, o primeiro Salmo, Salmo 69, versículo 25. Segundo Salmo, Salmo 109, versículo 8. É a essas duas profecias que ele está se referindo. Muito bem. É muito simples a gente conciliar as duas coisas. Judas estava predestinado a trair Jesus. Então, como que ele poderia ser responsabilizado por algo que Deus, em sua soberania, já havia definido, decidido e decretado? A primeira coisa que nós temos que saber é que Deus só é presciente porque lá na eternidade ele já decretou o futuro, como vai ser. Então, os decretos divinos, ou um único decreto, que na verdade é um único, mas nós dividimos no tempo, então, os decretos de Deus são a base da sua presciência, dele saber antes. Ele só sabe o que vai acontecer amanhã porque hoje ele já decretou o acontecimento de amanhã. É isso que faz com que Deus seja presciente, tenha conhecimento antecipado do futuro. Então, a base da presciência de Deus são seus decretos, aquilo que ele determinou que fosse. A outra coisa, para que nós consigamos entender a doutrina da predestinação, que responsabiliza o homem por sua escolha, ou por suas escolhas, mesmo ele já estando predestinado, a chave para isso
está na divina providência. É a providência de Deus que faz com que a pessoa escolha aquilo que a natureza dela é inclinada. Então vamos supor, você coloca uma nota de R$100 em cima da mesa, lá no escritório que você trabalha, e sai, não tem ninguém lá observando, não tem câmera de segurança, não tem nada. Aí entra uma pessoa que tem inclinação ao furto. Ela olha para um lado, olha para o outro e ela rouba esse dinheiro. A inclinação dela, ou o pecado que ela mais comete, é o furto. Então, foi Deus que determinou que ele roubasse? Não, Deus não determinou que roubasse. Deus conhece a inclinação da pessoa, conhece o coração dela e o tipo de pecado que ela pratica. O que Deus faz é colocar a pessoa naquele ambiente. O resto é a escolha dela. O ladrão chegou até aquele local através da providência de Deus. E pela natureza da pessoa, ela furtou. O mesmo acontece com Judas. Judas era ladrão, está escrito. Judas queria um Messias terreno, um rei. Ele queria participar de uma monarquia, de um reinado, onde ele fosse uma pessoa importante, onde ele fosse um ministro do rei, algo semelhante. Ele não queria um Messias crucificado, que supostamente tenha perdido, e não queria que Israel continuasse sendo escravizada, entre aspas, pelos romanos. Ele queria a libertação do povo judeu, do povo de Israel. Quando ele percebe que isso não irá acontecer da maneira que ele imaginou, ele não vai ter as vantagens e os lucros que ele pensou que ele fosse ter, aí a natureza dele entra em ação. Através da divina providência, os sacerdotes oferecem dinheiro para ele e a inclinação dele, pois ele era ladrão, pois ele não tinha se convertido, aí a inclinação dele fez a escolha. Vou trair Jesus. A escolha foi dele. Por que nós não cremos em livre-arbítrio? Porque o ser humano não é livre para escolher 100% entre o bem e o mal. Nós somos inclinados ao mal, pois a nossa natureza é pecadora. Nós sempre escolhemos aquilo que a nossa natureza clama. Nós somos pecadores, nós escolhemos coisas ruins, nós escolhemos o pecado. E essa natureza é que não o impede de trair Jesus e de aceitar suborno para traí-lo. Então ele foi livre, de acordo com a sua natureza, para escolher aquilo que ele quis, ou seja, trair Jesus. Então ele tem a responsabilidade humana dele foi ter escolhido, pois ele escolheu. Não foi Deus que o obrigou. O que Deus fez foi apenas colocar as situações, ou ele nas situações, onde a própria natureza dele fizesse uma escolha. Por exemplo, se você tem um rio e ele está na parte de cima, e você precisa transportá-lo ou trazê-lo para a parte de baixo, você vem cavando, e ele vem seguindo, e aí ele chega na parte de baixo. Mas você não está obrigando o rio a ir para baixo. Você está usando uma lei da natureza para que se cumpra aquilo que você quer. É claro que essa explicação ela não é uma explicação completa, plena, porque Deus ele é infinito, não tem como você colocar o infinito no finito. Porém, não tem outra explicação. Quando nós lemos os textos bíblicos que falam da predestinação, esses textos atribuem tudo a Deus. Deus que elege. Ele elegeu, ele escolheu, ele salvou. Quando nós vemos a parte humana, nós pregamos para que a pessoa se arrependa e para que ela escolha Deus. Porém, se o Espírito Santo não tocar nela, não ressuscitar a pessoa espiritualmente, ela não vai escolher Deus nunca. Então, soberania de Deus,
e livre agência do homem são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Por que nós não chamamos de livre-arbítrio? Pois livre-arbítrio só Adão e Eva tiveram. Eles não eram pecadores, então eles tiveram 100% de escolha, 100% eles eram livres. Eles poderiam escolher tanto entre o bem e o mal, pois eram 100% livres. Nós não somos livres, nós somos pecadores. Nossa inclinação é para o pecado. Então nós não temos 100% de liberdade de escolha entre o bem e o mal, de maneira alguma. Nós tendemos a escolher o mal porque a nossa natureza foi corrompida, porque nós somos pecadores. E como disse o texto, os dois textos, na verdade o Filho do Homem teria que ser entregue, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que fez isso. Melhor seria ele não ter nascido. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. E na primeira parte do versículo diz que estava escrito que ele faria isso. Então nós vemos a soberania de Deus e a livre agência, ou livre-arbítrio, entre aspas, do homem. O calvinista não acredita em livre-arbítrio, acredita em livre agência, liberdade de ação do homem. Eu sou livre, mas eu não sou 100% livre para escolher entre o bem e o mal. Basicamente é isso. Se eu não fosse pecador, eu seria 100% livre para escolher entre o bem e o mal. Nós vemos, então, que o que fecha a predestinação é a divina providência. Suponhamos que Deus estabeleceu os seus dias, como está no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos e determinados antes de haver nenhum deles, ou quando nenhum deles ainda havia. Então Deus determinou que nós vamos morrer tal data. A divina providência, ela nos leva, vamos supor que eu vá morrer atropelado. Então a divina providência me coloca na situação de ser atropelado naquele instante onde está decretado que eu morreria. Eu escolhi ir em tal local, eu escolhi atravessar a rua, porém, as minhas escolhas me levaram à morte. São pensamentos humanos, mais ou menos igual à Trindade. O que seria a Trindade? Você, se olhando no espelho, tem você mesmo, tem a imagem refletida e tem aquilo que você sente a respeito daquilo que você está vendo. Ou a água, o estado sólido, líquido e gasoso. Então são todas analogias que não alcançam a grandiosidade daquilo que Deus criou, daquilo que Ele decretou. Nós não conseguimos entender a soberania de Deus e a livre agência do homem. Porém, ambas existem e ambas andam juntas. Amém.